A aprovação de todo mundo está apoiada no trabalho que essa pessoa fez ao longo do ano e na capacidade de controlar a ansiedade para fazer todo esse esforço virar resultado. Em um ano como 2021, controlar a ansiedade foi especialmente mais difícil. Se você está aqui vendo esse vídeo, tem grande chance de você estar juntando os cacos de um dos anos mais difíceis que a gente já atravessou. No vídeo de hoje eu vou contar a história do Giovanni e vou falar como ele encontrou uma forma de lidar com a ansiedade na reta final da preparação dele para o Enem. Eu já vi que esse vídeo é pra mim, porque olha, eu nunca fui ansioso, mas esse negócio de pandemia e Enem junto, não dá não. Eu não quero nunca mais nenhum nem outro. Mas o que traz ansiedade não é o Enem. É o Enem sim, e não discorde de mim que eu já começo a ficar ansioso. Eu já prestei o Enem super ansioso e já prestei o Enem sem ansiedade nenhuma. Nas duas situações o Enem tinha 180 questões, uma redação, um monte de gente na sala. O Enem era idêntico. Você tem certeza que o disparador da ansiedade é o Enem? Agora que você falou isso, eu fiquei com vontade de falar que não é o Enem. Era igual, né? Mas se não for o Enem, é o que então que fica disparando essa ansiedade na gente? Talvez o que falta para você fechar a conta é entender que a ansiedade não está relacionada ao Enem. Afinal de contas, você pode prestar o Enem sem ansiedade. O lance é entender o que dispara a sua ansiedade. No meu caso, eu percebi que eu ficava ansioso porque eu ficava imaginando o que ia acontecer no futuro se eu não passasse. Aí depois que eu passei, eu voltei a prestar o Enem, mas não tinha mais essa ansiedade, não tinha mais esse disparador. O curioso é que eu fui até melhor, estudando menos. Buf! Saquei. O negócio então é eu enxergar a fonte da minha ansiedade, que não necessariamente é o Enem, mas eu não sei como fazer isso. O Giovanni também não sabia. Faltando algumas semanas pro Enem, ele não conseguia mais estudar. Só de pensar em ligar o computador, resolver a questão, descobrir o que ele não sabia fazer, já começava a disparar um sentimento de agitação, medo e evitação. Credo, parece que tá falando de mim, ó. Até arrepia aqui. Ô Kleber, aqui é o Giovanni, tudo beleza? Você lembra que eu até te mandei mensagem na época falando que eu não estava mais conseguindo me controlar para estudar? Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que estudar, eu também não conseguia parar de inventar coisa para não ter que estudar. Era uma situação terrível. Isso é o Giovanni falando, né? Contou a história da minha vida. Mas eu tô estudando, aí eu penso, eu vou parar um tempinho só pra assistir uma sériezinha pra relaxar. E aí eu me pego emendando episódio atrás de episódio durante 12 horas seguidas, em busca daquela paz de espírito que só se jogar no sofá traz pra gente. Depois eu choro no banheiro, pensando em tudo que eu podia ter feito nesse tempo pra ser aprovado e não fiz. E o Enem tá chegando. O Giovanni também falou desse lance que quando ele se distraía com alguma coisa, série, videogame, dormir, comer, ele se sentia em paz e batia uma culpa depois, que ele não tinha feito o que devia ter feito. Pra não ficar pensando na culpa, ele voltava a assistir mais um pouco de série. Pronto, a roda do vício começou a girar. Eu vou chamar o Giovanni pra gente abrir um grupo de reabilitação, porque eu tô na mesma droga que ele. Um dia o Giovanni sentou pra começar a estudar, sentiu vontade de ligar a TV, mas diferente dos dias anteriores, ele não ligou antes de fazer uma coisa. Fazer o quê? Pegar comida. Ele me explicou assim, aquele dia não tinha nada de especial, só que antes de ligar a TV e jogar fora a tarde toda, eu decidi que ia desenhar um esquema das minhas decisões. Como assim, esquema das minhas decisões? Ele disse que pegou uma folha em branco e escreveu: sentei para estudar. Puxou uma seta e escreveu: quais minhas opções? Depois disso ele puxou várias setas e escreveu coisas como: começar pelas questões, ver uma videoaula, ler teoria, revisar um assunto. Beleza. Planejamento clássico, né? Colocou tudo do clássico ali dentro. Ele também achou que era o clássico, mas rapidamente ele percebeu que esse clássico não descrevia a realidade. Descreve sim, como não descreve? Descreve, é claro que descreve. Muitas vezes que ele sentava para estudar, a lista de comportamento dele era outra. Ele ligava a TV para ver uma série, ligava um videogame para jogar só um pouco, mandava mensagem para um amigo para trocar uma ideia, ia até a geladeira pegar um ovo para fritar, lembrava que o pai dele tinha pedido para ele jogar fora as latas de tinta que eles tinham usado na reforma há mais de 2 anos. Será que o Giovanni é meu clone? Tão parecido. A maioria das pessoas não coloca isso na lista, porque ninguém quer assumir que essas coisas acontecem e talvez sejam uma das maiores causas de reprovação. Essa foi a sacada que o Giovanni teve. Conforme o Enem foi se aproximando, ele foi ficando mais ansioso e essa lista de coisas não clássicas foi aumentando. Ele começou a perceber que as ações de estudo nunca mudavam, era assistir aula, ler teoria, fazer questões e tal, mas as ações de evitar o estudo aumentavam quase todo dia. Bom, aqui aparece uma primeira diferença entre eu e o Giovanni. Ele teve coragem de escrever a lista de coisas que ele fazia ao invés de estudar, e eu nunca teria coragem de fazer um negócio desse. O Giovanni estava ficando ansioso e quando ele começou a escrever os comportamentos de fuga, rapidamente ele ligou os pontos. Ficou mais fácil ele perceber o momento que ele estava tentando evitar a ansiedade fugindo, ao invés de lidar com as causas da ansiedade. Mas olha que situaçãozinha ardilosa essa, não é mesmo? A gente acha que está fugindo da ansiedade que o Enem causa, quando na verdade a gente só tá fugindo do estudo que faria a gente ir melhor no Enem. Não é incrível como a gente se sabota todo o tempo? Buf!
Foi exatamente isso que o Giovanni percebeu. Para virar o jogo, quando ele começasse a se desviar, ele tinha que encontrar um caminho alternativo para continuar no caminho da aprovação. Aí é o sonho. E como é que ele resolveu isso? Olhando o esquema que ele fez, aquelas setinhas, ficou claro que dependendo de como ele decidia começar o estudo, tinha mais ou menos chance dele desviar. Tô quase chegando no buff aqui, mas um exemplo dá uma ajuda, hein? Ele disse que quando pensava em estudar um assunto que ele não dominava, por exemplo, tinha mais vontade de desviar, porque ele sacou que só ler o assunto não era suficiente para resolver as questões e ele começava a achar que não daria tempo de ver tudo até o Enem, a ansiedade começava a aumentar, o estudo não estava adiantando nada, e desse pensamento para cair na frente da TV em busca daquela paz dos pensamentos, era um pulo. Pra mim é um pulinho desse tamanho aqui, assim, ó. Fui. Um dia ele começou a ler teoria, os pensamentos começaram a vir como de costume e ele anotou no esquema dele o que ele estava pensando em fazer. Aí ele ficou ali um tempo olhando pro esquema e pensou, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Largou a teoria de lado, filtrou todas as questões que ele tinha errado na semana passada, deu 38 questões. E essa era a ideia dele de ficar animado, ver as questões que ele errou na semana passada. Já não me vejo mais no Giovanni. Vai vendo como termina isso. Ao invés de fechar a comunicação de cara, ele começou a interagir com as outras pessoas lendo e respondendo um comentário que ele achava interessante. Que legal esse caminho que você fez, eu pensei um pouco diferente, mas assim do jeito que você fez é mais rápido. Esse ponto, a sua explicação eu não tinha pensado, valeu. E foi fazendo vários outros comentários em cima do comentário das pessoas. Pra que ele fazia isso? Tava querendo voto? Ele lembrou que durante a escola, quando ele tinha que estudar para as provas, algumas vezes ele estudava com um ou dois amigos. E quando eles discutiam as questões que eles tinham errado, o estudo parecia mais leve, rendia mais, eles ficavam menos ansiosos para a prova. Eu não tinha pensado nisso, acontece mesmo. Depois de alguns minutos interagindo no Doodle, lendo e respondendo os comentários das pessoas, ele embalava e começava a fazer as questões. Era como se errar não fosse tão ruim, porque abria as portas para discutir com outras pessoas e essa discussão evitava que esse erro aparecesse no Enem. Buf! E de quebra a ansiedade vai embora, porque não tem nada mais ansiogênico nessa terra do que a gente imaginar que vai errar as coisas no Enem, principalmente as bobagens. Exatamente. Tentar fugir só acumula ansiedade para mais perto do Enem, a gente vai empurrando ela. Ela acaba se tornando uma companheira desagradável constante ao longo de toda a preparação. Mas e o medo de fazer uma lista e não ter coragem de enfrentar as coisas? De voltar pro estudo, de ficar caindo e sabendo agora onde tá caindo. Isso dá medo, hein? No fim das contas, o Giovanni disse que fazer essa lista garantiu a aprovação dele, porque garantiu que muitos dias que seriam condenados se tornaram dias muito produtivos. Do mesmo jeito que ele interagia com o comentário das outras pessoas, as pessoas começaram a interagir com os comentários dele também. Era como se uma coisa puxasse a outra. Muitas vezes ele começava o estudo dele vendo o que as pessoas disseram nos comentários dele. Era muito mais fácil embalar no estudo também. E ainda de quebra, deve ter feito uma pancada de amigo no Doodle, né? Ele disse que fez e que os amigos foram importantes quando a ansiedade queria bater mais forte. Ele sabia que se trocasse algumas ideias, os amigos estavam no mesmo barco que ele, iam entender. É diferente quando você conversa com quem está vivendo a mesma coisa que você. Lembra do que foi falado no começo desse vídeo? Que a aprovação de todo mundo está apoiada no trabalho que essa pessoa fez ao longo do ano e na capacidade de controlar a ansiedade para fazer todo esse esforço virar resultado? Sim, já até anotei aqui, essa frase eu vou levar comigo. Controlar a ansiedade para fazer o esforço virar resultado, tá aqui. Pois é, foi o Giovanni que me falou essa frase quando ele percebeu que na reta final, a sacada não era ficar se culpando por não ter feito o que faltou fazer, mas dar nome ao comportamento de fuga que você queria executar e criar caminhos alternativos para não fugir deles. Os estudos mostram que adultos sofrem mais de ansiedade do que as crianças. Alguns dizem que a ansiedade é um efeito colateral de se tornar adulto. Mas nem todos os adultos têm prejuízo por causa da ansiedade. Nem todo vestibulando perde a vaga por causa da ansiedade. E o que determina se você está em um grupo ou em um outro grupo é a forma como você lida com as situações onde pode nascer a ansiedade. Buf! E ele usou os amigos para não deixar ela nascer tão forte. Saquei. Se você tiver um nível de ansiedade que está além da sua capacidade de lidar com ela, tem que procurar ajuda profissional. Mas os estudos também mostram que esse grupo é minoria. O que significa que existe grande chance de você estar passando por um processo ansioso, mas não estar num grupo que precisa exatamente de ajuda profissional por não ser tão grave. É muito provável que alguns ajustes na sua estratégia de estudo já vão colocar você no controle. E aí a sua aprovação vai estar muito mais perto do que você imagina. Se você quiser conversar sobre essas estratégias, manda uma mensagem no Papo Buff que a gente vai discutir todas elas. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar, se cadastrar e mandar mensagem, não precisa ser assinante nem nada. Vem conversar. E aí? Vamos trazer essa aprovação para casa? Valeu!